7h34, ao vivaço. Hoje estou aqui com mais um convidado aqui, ó. Mostra pra gente aí, ó. Marcelo De Luca, a família De Luca hoje está em peso aqui, comentando aqui, galera. Marcelo que já mandou no seu grupo de WhatsApp para todo mundo conectar aqui. Muito prazer, cara, te conhecer aqui presencialmente, ao vivo. Prazer, Rubem. A gente se fala muito, ó, eu e o Marcelo, a gente se fala muito pelo WhatsApp já há algum tempo. O Marcelo mora em Florianópolis e ele veio hoje bater um papo com a gente aqui sobre varejo alimentar, sobre mercado FLV. O cara vou só rapidinho dar uma passada aqui, para ele não ficar muito tímido. Ele tem pós-graduação, mestrado e doutorado em varejo alimentar. Tá bom para você? Acho que ele pode falar um pouquinho pra gente aqui sobre mercado. E aí, meu irmão? Tudo bem, como é que você tá? Prazer estar aqui no Mercado Vivo, estar com vocês aqui, podendo desfrutar dessa experiência, né? E, de repente, quem sabe, passar um pouquinho daquilo que a gente vê, conhece, enxerga, né? E, quem sabe, poder interagir da melhor forma possível para a audiência de vocês. Marcelo, que tem uma história aqui, né, Marcelo? Fala pra galera, olhando pra galera aí. Fala um pouco da sua história. Então, assim, rapidinho. Um pouco da sua história aqui no Ceasa do Rio de Janeiro. Então, eu comecei a vir para cá no Ceasa. Eu sou apaixonado por Ceasas, né? Por isso que eu acabei estudando muito essa área, né? Eu vinha para cá para acompanhar o meu pai, meu saudoso pai, aos 5 anos de idade já. E, efetivamente, aos 10 eu comecei a trabalhar. Então, assim, a minha relação com o Ceasa é uma relação de muito amor, né? Fala pra gente então, Marcelo, vamos entrar na sua área aí. Fala pra gente aqui, ó, destacamos alguns temas aqui bacana. Mercado de FLV em supermercado. Fala um pouco, dá um panorama pra gente um pouco sobre o que é, como é que funciona. Na verdade, assim, as pessoas aqui, nosso público aqui, tem o consumidor, tem o cara, o varejista, tem o cara que compra para hortifruti, tem o cara que compra para o mercado. Perfeito. Então, me explica um pouco como funciona esse mercado FLV. Então, Rubem, assim, ó, hoje, na verdade, a nova nomenclatura chama-se FFLV, que é flores, frutas, legumes e verduras, né? Antigamente o pessoal traduzia como hortifruti, só que hoje é FFLV. Então, o que acontece? O mercado de FLV no varejo alimentar, né, no Brasil e no mundo, ele vem se aprimorando cada vez mais, tá? Então ele foi mudando, né, da tradição que no mundo todo começou em feiras, foi indo para a rua, foi se adaptando, né? Praticamente nos primórdios de FLV foi basicamente na Itália, né? O pessoal vendia frutas e legumes e verduras na rua, tá? E aí começou-se os varejos de especialidade, que era só frutas, legumes e verduras. Hoje, os principais players de varejo alimentar são os supermercados, são os atacarejos e são os varejos de especialidade que são de FLV, né? Então, o que acontece? Você tem hoje uma importância da categoria que oscila de 5% a 20% em média no Brasil, tá? Então, eu estava estudando hoje, agora, antes de entrar aqui ao vivo, o Rio de Janeiro, ele é um dos maiores vendedores de frutas do país, tá? No Rio de Janeiro se consome mais frutas do que em São Paulo especificamente, tá? Devido ao calor, a tradição das pessoas consumirem muitas frutas. Então o setor de FLV hoje, ele é o mais importante para o supermercado atrair consumidores, gerar recorrência de compra, gerar tráfego, ou seja, fluxo de pessoas para as pessoas consumirem outros produtos. E essa mesma categoria, ela vem se aprimorando, se aperfeiçoando, exigindo dos atacadistas, importadores e distribuidores, que é o caso do Ceasa aqui inteiro do Rio de Janeiro, que é hoje o segundo maior do país e o quarto maior do mundo, para quem não tem essa informação, tá? O maior é na China, o segundo em Los Angeles, nos Estados Unidos, terceiro em São Paulo e o quarto do Rio de Janeiro, muito próximo ao Ceasa, Ceagesp. Então, assim, o FLV ele representa, em alguns casos, 15% a 20% do faturamento da rede do supermercado. Então depende, claro, do perfil do consumidor. Sim, da região, né? Da região, né? Enfim. Da classe econômica. Mas, Marcelo, fala para mim, então, quais são os itens mais vendidos e importantes, enfim, do setor, então, do hortifruti? Tanto no Brasil quanto no mundo, existem os itens que são os que mais rodam, né? Os itens que mais rodam geralmente são itens mais comoditizados, pautados por preço, mas isso também vem mudando, porque o consumidor vem mudando, né? Outro dia eu vi um programa aqui que tinha um vendedor de alho aqui do Ceasa, um especializado em vendedor de alho, falando da oscilação de preço de um alho até o outro.
Então o consumidor muitas vezes não percebe isso. Mas os itens que mais vendem, né? Não só no Brasil como no mundo, são os itens que fazem o tempero da comida, que é o alho, a cebola, algumas especiarias, tomate, né? Os legumes do dia a dia, que são os legumes sazonais, e de safras, né? E de frutas, geralmente banana, geralmente maçã, geralmente, no caso do Rio de Janeiro, a banana d'água é mais acessível em termos de preço, né? Então que tem mais volume, mas a preferência ainda continua sendo a prata, que no caso no sul do Brasil é a branca que eles chamam, né? E dependendo do perfil da loja, se pega mais uma loja, por exemplo, do Rio de Janeiro, Leblon, Ipanema, ou em São Paulo, no Itaim ou nos Jardins, se tem grande venda de berries, por exemplo, como framboesa, enfim, então depende muito da loja. Né? Mas não é muito a média do Brasil, né? Não, mas assim, é um público mais especializado. Mas à medida que a loja... É segmentado, digamos assim, por região, né? Mas à medida que o poder aquisitivo aumenta, o perfil de compra do produto também muda. Então, vamos supor que uma loja aqui tenha um contrato com uma rede de supermercado, né? A cada loja, o vendedor, ele vai ter que adaptar o seu mix. A realidade de cada loja e o perfil de consumo. Perfeito. E qual é a tendência no Brasil e no mundo do FLV em supermercado? Olha, cada vez mais, eu visitei muito supermercado aqui, né? Mudança para alimentos cada vez mais prontos para o consumidor, como frutas fatiadas, né? Legumes fatiados, produtos com embalagens bonitas, produtos fracionados, semi-processados, saladas lindas, prontas, sabe? Frutas diferentes, com cortes diferentes, maquinários inteligentíssimos, fazendo sucos, enfim, uma infinidade de tendências, né? Eu geralmente acompanho as feiras que existem, né, pelo Brasil e pelo mundo, seja virtual ou presencial, quando eu posso. Então, assim, no Rio de Janeiro, a evolução do setor de FLV vem mudando muito. Então, eu vi num determinado supermercado, que não é necessidade de falar aqui, uma ilha inteira só de processados, já assim, de alto padrão mesmo. Então a pessoa pensa no desembolso, não pensa no preço do quilo. Então, em vez dela comer, às vezes, um alimento que não vai fazer tão bem, porque em função da saudabilidade, em função de cada vez comprar menos produto processado. Tá? Interessante. Essa é mais ou menos uma tendência. Eu acho que essa facilidade, né? Cada vez mais as pessoas estão trabalhando menos tempo para ir ao mercado, sei lá, algo desse tipo. E a facilidade do embalado já pronto, selecionado. A gente fez uma matéria aqui já, acho que na Tor. Acho que foi uma das primeiras matérias que a gente fez aqui no Mercado Vivo. E não é só uma prática da Tor, é óbvio. Tem outras lojas que a gente já visitou e já viu. Tem loja aqui que já seleciona a laranja pelo tamanho, pelo calibre, e já vai no saco especial. Eu acho que é um pouco por aí, né? Facilitar a vida do consumidor. E você, né? Também tem, assim, uma importância muito grande dos atacadistas, né, aqui do Ceasa, de entender o ponto de venda como um layout de atração cada vez maior. Ou seja, o promotor também entender de como expor esse produto. Não basta o produto ser bom, ele tem que ser bem exposto. O trabalho de logística também tem que ser cada vez melhor. Eu vejo que cada vez mais as embalagens do Ceasa do Rio e de São Paulo são cada vez melhores em termos de transporte, manuseio, porque você precisa também melhorar custo para poder entregar para o seu parceiro comercial, que é o supermercado, uma condição melhor dele oferecer para o cliente e também uma duração de um produto mais saudável, né? Como é que você avalia, para a gente, não vou tomar mais seu tempo, para a gente fica finalizar aqui esse nosso papo, né? Como é que você avalia o crescimento? Eu não posso falar no Brasil porque não tenho esses dados. Mas vamos falar do Rio de Janeiro, que é a nossa realidade. A gente está aqui no Ceasa do Rio. O Rio de Janeiro, vamos supor, da minha infância para cá não tinha isso. Você comprava fruta e legume na quitanda da esquina, um pouquinho, o cara tinha uma batata, tinha um tomate, uma cebola, aquilo que você falou. O básico do tempero, tinha um alho. E hoje em dia você tem um crescimento cada vez maior dos hortifrutis. Cada vez mais. Cada vez maior. Como você avalia esse crescimento? O que isso tem a ver, na verdade, com essa mudança do mercado FLV? Então, assim, tem 3 grandes players ainda de FLV. No Rio de Janeiro e São Paulo é muito forte as feiras livres, né?
Sim. Eu sou um apaixonado por feira livre. Claro, realmente, tá? bem lembrado. Existem os varejos de especialidade, exemplo, no Rio de Janeiro muito forte o Hortifruti, em São Paulo o Oba e outros players, todos exemplos assim de players conhecidos, né? E o supermercado, ele aprendeu a trabalhar com a FLV. Ou seja, lá atrás, quando Casas da Banha, Disco, começaram esse trabalho... Sendas, né? Na década de 50 e 60, enfim. Ou o supermercado Sirva-se, que foi o primeiro supermercado do Brasil de autosserviço, a trabalhar também com a FLV. Por quê? Porque o supermercado precisa atrair o consumidor. E ao atrair o consumidor com frutas, legumes e verduras, e agora flores também, você às vezes não precisa ir para a feira. Mas eu, por exemplo, morei em 2 bairros no Rio de Janeiro, no Leblon e na Tijuca. E ambos os bairros que eu morei, eu amava ir nas feiras livres. Primeiro que meu pai viveu isso desde criança, e eu também. E aí você vê na ponta toda a realidade sendo traduzida. Então hoje os supermercados modernos estão ambientando um local como se fosse uma feira. Com aromas, com música, sabe? Com muito destaque aos produtos. Né? É verdade. Tem um mercado lá perto de casa, também não vou citar o nome, que eles tinham um padrão de arrumar. Não sei como é que se dá o nome, né? As gôndolas, enfim. E eles fizeram uma obra lá e reformaram, botaram legumes, verduras, isso tudo, especiarias na frente do mercado. Você entra agora, tem um caixa, tem os legumes, verduras, depois você vê os outros produtos atrás. Rubem, isso é tão importante. Antes era lá atrás. Isso depende muito do objetivo da rede. Tem redes que o FLV é a prioridade. Isso. Tem redes que o açougue é prioridade. Tem redes que o perecível não de FLV também é prioridade. Tem outras que é queijos, tem outra que é importado. Depende muito da rede. Mas todas as redes estão cada vez mais atentas à qualidade e à diversidade de FLV, porque isso atrai consumidor, né? Maravilha. Marcelo, muito obrigado. Prazer todo meu. Marcelo De Luca, que está aqui, veio diretamente de Florianópolis para bater um papo com a gente. Tá bom, meu irmão? Muito obrigado. Prazer, a gente se fala sempre. E volta e meia você vai... Marcelo, vamos fazer o seguinte, já tentamos aqui, Marcelo, o convite está feito, a gente vai conseguir fazer de vez em quando uma entrada ao vivo lá de Florianópolis. Um prazer muito grande visitar os players lá, isso, tanto o Ceasa quanto os pontos de venda, para poder... Eu aprendo muito com vocês no dia a dia, é uma satisfação muito grande estar com vocês. Você dando as dicas lá pra gente, lá um fera de comunicação também. Imagina. Ele não quis falar aqui não, ele volta e meia dá umas dicas pra gente, super importante.